Saúde, galera! Tudo de bom? Bom, seguinte, voltamos para mais uma aula de matemática discreta. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos aí tentar sair um pouquinho daquele conhecimento muito técnico, muito matemático e vamos tentar voltar aí, entrar um pouco na vida real para saber o que está acontecendo com esse nosso mundo. Por que que a matemática ela está tão presente na nossa vida e muitas vezes a gente nem percebe, né? Como eu já mostrei também isso acontecendo em alguns vídeos anteriormente. Mas a ideia de hoje, a proposta de hoje é verificar essa aplicação a partir de funções. Então, todas aquelas funções que a gente já tinha visto, né? Funções sobrejetoras, injetoras, bijetoras. Aquilo que não é função também vai entrar aqui. E, por fim, o último conhecimento que a gente teve, né, as funções inversas. Então, vocês vão observar que este conhecimento, essa proposta, ela é extremamente útil nos nossos dias aí. Está diretamente afetando vocês, talvez vocês não estejam percebendo, mas elas estão aí. Então, a proposta minha é trazer um pouco de realidade para vocês. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos entrar aqui nessas aplicações de funções. Então, olha só, vamos aqui começar com um exemplo extremamente clássico, extremamente comum. Então eu falo, olha, existe uma função que vai fazer o mapeamento aí de um conjunto A para um conjunto B. E esses conjuntos, conjunto A e o conjunto B, eles são compostos pelos elementos Azinho, Bzinho e Czinho, aqui no nosso conjunto A, e esse conjunto vai mapear para valores 1, 2 e 3. Então, vamos supor aí uma questão qualquer, onde a gente tem aqui os nossos conjuntos, os nossos elementos aqui do conjunto A gente aplica essa função que foi já definida, né? E aí, a partir dessa função, conseguimos aí encontrar o nosso conjunto B, que possui aí esses valores. Então, percebam que a função do nosso elemento A leva até 1, a função aplicada no nosso elemento B leva até 3 e a função aplicada aí no elemento C leva até o valor 2. E a gente viu na última aula, né? A função ela pode ser inversível, ou seja, a gente pode calcular a inversa dessa função. Então, a inversa seria a ideia do caminho contrário, né? Fazer com que o nosso conjunto B agora encontre quem que é o nosso conjunto A. Então, temos aqui o mesmo processo sendo aplicado, só que de forma inversa. Então, matematicamente, nós temos essas características. Então, neste caso específico, conseguimos perceber facilmente que essa nossa função ela aceita uma inversa. Só que vamos lá, né? Vamos tentar passar para algo mais real, mais concreto, onde que a gente poderia aplicar essas informações ou até mesmo onde que a gente já aplica. Bom, mostro para vocês aqui o primeiro exemplo prático para a gente. Então, vamos lá, né? Imagino que todos vocês tenham uma conta aí num banco ou talvez venham a ter aí no futuro. E olha só o que, que acontece quando a gente cria uma conta no banco. O nosso banco lá, o banco qualquer, ele vai passar para a gente algumas informações. Por exemplo, agência, uma conta e uma senha. Por quê? No nosso banco, a gente quer armazenar alguns dados, dinheiro, por exemplo, investimentos. E aí, essa nossa senha vai ser criada, ela vai ser desenvolvida para que somente a gente consiga ter acesso, né? Afinal de contas, eu não gostaria que uma outra pessoa tivesse acesso
conseguisse movimentar tudo aquilo que eu tenho no banco, apesar de não ser tanto assim. Mas, independente, vamos lá, né? Olha, e aí, como que a gente vai aplicar esse conhecimento de funções nesse caso? Então, eu vou falar para você o seguinte, olha, aquela senha que o banco passou para vocês, ela será a nossa senha de acesso. Então, quando eu criei uma conta, eu incluí ali, eu coloquei alguns dados nessa minha conta e essa minha conta ela tem uma característica. Ela tem alguns valores lá para serem analisados. Então, por exemplo, o número dela vai ser um fator aí, será uma informação importante aí dessa nossa conta. E aí, essa conta está atrelada aí a uma agência, né? A agência também com um identificador qualquer aí, um identificador com alguns números, toda essa agência também vai ser importante. E aí, para a gente acessar essa conta, foi nos passado também uma senha, aquela senha pessoal que você não deveria transmitir para ninguém, enviar para ninguém, não falar para ninguém. Então, por favor, fiquem caladinhos com essa senha para que não dê problemas. Então, olha só o que acontece. Todo esse processo foi colocado aí como uma função. Então, a nossa senha vai ser aí a ideia da função inversa, porque enquanto eu estava criando, foi desenvolvido, foi aplicada uma determinada função que eu não sei, o fato de eu colocar a senha lá para acessar minha conta, então ele vai fazer alguns cálculos e vai verificar que a minha conta, que a minha senha está correta. Então, essa minha senha, eu estou indicando ela como se fosse a função inversa desse nosso sistema. Então, olha só o que acontece. Vamos supor, por exemplo, que quando a gente está lá indicando a senha, a gente passa um número errado. A gente digita ali um número errado. Então, percebam o que acontece. Olha só, a minha conta que eu indiquei era a conta que tinha lá os dados ABC. E ela é mapeada nessa nossa agência, onde esse mapeamento ele vai ser batido, ele vai ser conferido aí com a minha senha. Então, de modo que, caso a gente digite a senha correta, a gente está fazendo o caminho contrário, esperando que esse sinal seja caminhado aqui, conectado também com a minha conta. Então, o que o banco vai fazer? Ele vai verificar, olha, as informações que essa pessoa estava necessitando acessar, que ela estava procurando, é relacionada aqui a essa agência e essa conta. Então, temos aqui esse conjunto azul. Só que quando eu digitei a minha senha, que vai ser a nossa função inversa, eu por um acaso relacionei a uma outra conta, a conta que não era minha. Então, o que o banco vai fazer nesse caso? Ele vai verificar, olha, ele está me pedindo acesso para essa conta específica. Só que com a senha que ele indicou, que ele digitou, ele está tentando fazer acesso a uma conta diferente daquela que ele propôs. Então, não posso dar acesso nesse caso. Ou seja, quando vocês estão digitando aí senhas erradas para acessar o banco de vocês, na verdade vocês estão tentando acessar conta de terceiros. Então, tomem cuidado, é por isso que a senha de vocês pode ser bloqueada, tá? Porque se você tentou uma vez acessar uma conta que não é sua, tentou de novo, opa, isso pode ser problemático. Pode ser que você está simplesmente testando senhas. E é um problema que a gente sabe que deve ser combatido. E aí, neste caso, percebam que
todo esse processo está trabalhando aí com conjuntos que são bijetores, né? A ideia de, olha, a minha conta bate com a conta que eu estou verificando, que eu estou desenvolvendo com essa minha senha. Se ela bate, ok. Se ela não bate, então temos um problema aí. A função e a função inversa aplicada não são as mesmas. Então, podemos aí observar uma aplicação aí já das funções inversas. Agora, quando eu mostro para vocês uma função sobrejetora, a ideia de todos os elementos que vão estar sendo mapeados no nosso conjunto B, ele não pode ter ninguém sobrando. Mas isso não fica restrito à ideia, à proposta do conjunto A, né? O conjunto A pode ter, por exemplo, dois elementos sendo mapeados aí para o mesmo ponto do nosso conjunto B, como é mostrado aqui na imagem, onde eu falo, olha, eu vou aplicar uma função aqui f de x igual a x ao quadrado. Então, essa função ela é sobrejetora, considerando aqui essas características. Olha o que a gente tem de problema, né? A ideia de este mesmo elemento vai disponibilizar aqui uma mesma característica para dois valores distintos. Então, vamos pegar algo prático novamente. Percebam que nessa mesma ideia das contas de banco, na mesma lógica, modificando alguns parâmetros, eu vou falar o seguinte, olha, agora serão aqui as pessoas. Então, uma pessoa ela tem uma determinada senha e uma outra pessoa tem uma senha diferente. Então, quando a gente faz com que essas duas senhas que são distintas atuem sobre o mesmo banco, por exemplo, significa que essas duas pessoas, que são pessoas diferentes, vão ter acesso à mesma conta. Opa, isso daqui é um pouco estranho de ocorrer, né? Afinal de contas, ao aplicar essa função, elas confirmam aqui com a agência, com esse nosso banco, e o banco dá acesso a uma conta qualquer. Isso pode ser um pouco estranho, mas essa função sobrejetora também é importante. Se por um acaso eu disser que essa conta que a gente indicou aqui, ela é, por exemplo, uma conta compartilhada. Então, se alguém compartilha uma informação com você, compartilha uma senha de banco, mesmo que as pessoas tenham acessos diferentes, tenham senhas diferentes, essa conta ela vai ser acessada aqui tanto pela pessoa aqui com a senha verde, quanto com a pessoa com a senha azul. Então, este caso também não é problemático aí, esse caso aí associando as funções sobrejetoras. Nesse caso específico, né, de conta compartilhada, isso não é problema. Mas existem aí diversos sistemas que possuem esse problema que a gente precisa combater. Por exemplo, aí, algumas técnicas de criptografia possuem esse problema e é relativamente comum, relativamente fácil de a gente testar algumas coisas aí, de a gente conseguir quebrar algumas senhas criptográficas. Então, novamente, tomem cuidado quando vocês estiverem atuando neste caso. Agora, por fim, voltamos lá ao nosso exemplo, só que agora eu vou falar para vocês a ideia de uma função injetora. Olha só o que a gente vai ter neste caso da função injetora. Eu estou falando para vocês que eu vou utilizar a mesma função x ao quadrado, só que eu só mudei alguns parâmetros para fazer com que ela fosse injetora. E aí, o que a gente tem como resultado, né? O nosso conjunto B
ele vai apresentar elementos que não são mapeados. Olha, se eles não são mapeados, novamente a função inversa aqui será um problema para a gente. Porque se a gente aplica essa função no nosso conjunto B, quando a gente aplicar essa função, esses nossos elementos aqui que não foram mapeados, eles vão criar aí algumas coisas que vão ser relativamente estranhas. Só que agora eu vou tentar mudar um pouco o exemplo, porque se eu falo isso para um banco, por exemplo, fica muito estranho. Porque quando eu aplico essa senha, por exemplo, nesse nosso conjunto B, significa então que eu criei uma conta e aí eu aplico a senha, só que ela não vai ligar, ou seja, eu criei alguma coisa que eu nunca mais vou ter acesso. Fica um negócio aí meio estranho. Então, para exemplificar melhor, gostaria de trazer algo também associado aí ao futuro de alguma coisa que a gente vai estudar mais para frente, mas também juntando algumas informações aí associando, aplicando aí na computação, que é a ideia de testes. Então, olha só o que eu vou falar para vocês. Vamos supor aqui que nós temos um sistema. Esse sistema ele funciona. Eu estou confirmando, eu estou afirmando para vocês que esse sistema funciona. E esse sistema qualquer aqui, ele tem como função desenvolver alguns cálculos. Quando a gente está programando, geralmente a gente faz alguns testes no sentido assim, olha, vou testar aqui alguns elementos e eu quero que, baseado em todo o processo que essa nossa função, que esse nosso programa tem que desenvolver, ele tem que chegar em alguns resultados lá no final. Então, testei aqui o elemento A, ele foi e calculou e opa, chegou em beta. Testei o elemento B e ele foi e chegou aqui em alfa. Testei por fim o elemento C e aí ele chegou em ômega. Perfeito, o nosso sistema funciona perfeitamente. E aí a gente pode também pensar, significa que se ele está indo de A para C, significa então que a gente também poderia fazer o caminho contrário para verificar, né? Afinal de contas isso aqui é só um teste, verificar se eu passo um valor, uma característica C, ele consegue fazer o caminho contrário. Então, vamos lá, vamos testar isso daqui. Então, testando beta, chegou A. Testando alfa, chegou B. E, por fim, testando ômega, chegou ao valor C. Então, a gente tende a ter uma percepção de que isso seria uma função inversa. Só que, quando a gente sabe, quando a gente programa sistemas aí de modo geral, a gente tem sempre a certeza de que erros vão acontecer. Erros são normais, né? A gente tem processadores aí rodando a milhares, a kilohertz, aí, a gigahertz. E isso significa que os nossos computadores, os nossos sistemas de modo geral, eles estão susceptíveis a diversos erros. E olha só o que é que acontece quando a gente trabalha com funções injetoras nesse caso. Se por um acaso vocês não testarem parte a parte todas as etapas de modo distinto, de modo separado, a gente pode acabar observando isso daqui, que seriam uns problemas, por exemplo, quando a gente testa somente B. Então, vou isolar uma parte do meu sistema, aquela parte, por exemplo, da entrada, e quero ver se uma função específica está conseguindo desenvolver todos os propósitos dela. Então, quando eu faço esse isolamento, quando eu ignoro uma parte do meu código, eu estou falando, olha, vou ignorar essa etapa inicial e vou testar a partir do B.
quando a gente faz esses testes, a gente vai conseguir perceber que existem alguns elementos que eles não estão sendo mapeados. Então, o que acontece se por um acaso esse nosso sistema estiver rodando e por cargas d'água quaisquer, esse nosso problema, esse nosso sistema, ele obteve um erro e de repente mudou de ponto, mudou de parâmetro. Olha o que acontece, se ele, por exemplo, vai para o -1, ele não sabe mais para onde ele vai, ele trava ou simplesmente dá a famosa tela azul aí no nosso computador. Por quê? Eu não fiz todos os testes necessários nesse nosso sistema e quando houve este determinado erro, eu não sabia para onde ir. Então, percebam que matematicamente estamos também desenvolvendo, estamos também aplicando aí todos os conhecimentos que vocês já estão adquirindo de computação. Beleza, gente? Bom, vamos lá, porque a partir dessa última característica que eu passei para vocês, eu vou também adicionar um conhecimento para vocês na próxima aula. Então, fiquem ligados. Valeu, gente. Até a próxima.